O calor está assim insuportável, então vai ter pizza, vai ter sudorese intensa aqui hoje. Hoje é um vídeo pra gente tirar dúvidas. Aquelas dúvidas corriqueiras que vez ou outra aparecem na nossa coleção e nos cuidados com as nossas Barbies, com as nossas divas de vinil. Então, quer ver essas dúvidas que os inscritos aqui do canal e os seguidores lá do Instagram têm? Talvez seja a sua dúvida também. E hoje a gente vai tentar sanar algumas delas. Vem comigo nesse vídeo, vem! É muito quente. Eu pensei assim, ó, vou tomar um banho antes de gravar. Ah, não vou. Porque depois do vídeo eu vou ter que tomar outro. Não vou. Eu tô recebendo umas perguntinhas que elas estão vindo com maior frequência. E eu estou vendo que estão sendo perguntas que tá aí afligindo algumas pessoas. O primeiro, eu até devia já ter pego. Ô dó. A pessoa não se prepara. Porque, olha, é uma coisa complexa isso aqui. Olha só que loucura foi essa. Tem uma parte aqui do balcão que é só caixa de papelão, sabe? Tem brinquedo, tem pecinha, tem um monte de coisa. Vamos ver se eu abri a caixa certa. Primeiro que a gente vai falar é sobre os suportes. Essa pergunta sempre vem. Se você já viu algum vídeo da gente falando sobre isso, tem que ter um pouquinho de paciência, tá, gente? Tem gente que tá começando agora, são muitos vídeos e a coisa se perde. Então a gente tem que ajudar quem tá começando também, tá? Tiveram paciência com você, você precisa ter paciência com as pessoas também. O suporte. Qual que é o melhor suporte para nossa Barbie? Bom, depende. Existem várias opções de suporte hoje em dia. Tem suporte que pega numa perna, tem suporte que pega as duas pernas, tem suporte que pega pela cintura, tem suporte que vai no meio das pernas. Então, existem vários, tá? N. Mas eu vou te dizer que o melhor suporte é aquele onde a gente diminui a tensão do corpinho numa base. O que eu quero dizer com isso? Esse tipo de suporte aqui, ele pega na cintura. Então, a pressão do corpo da Barbie vai ficar na planta do pezinho dela. Vou pegar uma Barbie para mostrar. Toda a pressão do peso dela fica aqui, ó. Fica aqui na pontinha do pé dela. Então, esse é o ideal. Quando a gente tem aqueles suportes que normalmente a gente prende pela perna, fica um plástico aqui no meio, no da Barbie não é o indicado, porque as pernas das Barbies ou as Barbies da Mattel do início dos anos 80, elas têm as pernas bem unidas, uma coladinha na outra. Se a gente força essa abertura, a gente vai criar um desgaste. E o que você não quer? Você não quer, eu tenho certeza disso, que você pegue a sua Barbie desse jeitinho aqui e a perna caia. Você não quer perna mole, né? É melhor não utilizar esses suportes. E tinha um... Onde é que tá, né? Esses daqui. Esse é o suporte da Mimo, mas existem vários muito parecidos, onde a gente coloca as duas perninhas aqui e a gente dá faz uma abertura aí entre uma perna e outra para que elas não fiquem coladinhas. É esse tipo de suporte que vai desgastar essa união das duas pernas e vai deixar a sua Barbie com a perna mole. Esses, como a gente diminui a superfície de tensão, a gente causa menos danos para nossa Barbie, tá? Então esse aqui é o mais interessante. Algumas vezes aqui, esse principalmente, é um que é bem famoso no Mercado Livre, tem há muitos anos para vender. Ele é feito de plástico e normalmente ele tem uma rebarba, sabe? Aqui nessa pecinha. Algumas roupas não dá para colocar ele porque ele puxa fio ou estraga a textura do tecido. O que eu faço? Eu pego aqueles suportes da Mattel, como esse daqui, que ele não tem rebarba. Alguns eu até utilizo de Ken para usar nessas Barbies que tem a roupa um pouquinho mais delicada. Então eu uso esses, tá? Fica melhor. Ou, se você não tem suporte da Mattel,
e mesmo assim precisa colocar a sua Barbie num suporte, você pode lixar esse plástico. Dá uma lixadinha e vai tirando as rebarbas dele, sabe? Vai deixando ele o mais lisinho possível. Utiliza uma lixa um pouco mais grossa e depois pega aquelas lixas bem delicadas que normalmente são utilizadas para polimento. Quando a gente passa massa corrida, sabe? Em lojas de material de construção você vai encontrar esse material. Pede lixa para massa corrida, que ela só dá uma polidinha. E aí você passa aqui, já resolve o seu problema. Tá? Então, esses para mim são os melhores. Aqueles suportes que a gente tem às vezes de uma perna só, como é o caso dos suportes da Suzy, ou aqueles bem antigos da Estrela, sabe? Que só fica numa perninha, aquele também é problemático. Você vai ter que fazer uma dança das cadeiras para que a Barbie fique reta. Então vai ter que pender o peso dela para um lado, fazer o ajuste da perna para o outro. Ele é meio dificultoso. E se você observar, na prateleira, depois de um tempo, ela vai ficando assim. Isso vai fazer com que a sua Barbie fique com a perninha torta. Às vezes ela pode, já viu as Barbies que às vezes o pezinho dela tá assim, né? Ele fica meio assim. Então, isso pode acontecer também e a gente não quer isso. Então, pode cuidar com isso também. Outra coisa, mas daí eu preciso buscar. Os acessórios. A gente tem um problema do sapatinho da Barbie, principalmente os escarpins e os tênis. Existe uma técnica bem conhecida, vários de vocês até já deixaram aqui nos comentários para mim, tentando me ajudar aí, mas que eu já testei, eu nunca falei sobre isso e eu não gosto. Que é utilizar um elástico. Aqui eu peguei um preto, mas normalmente para esse tipo de situação a gente usa um transparente. Como que funciona? A gente vai pegar o pezinho da Barbie. Ai, o correio chegou. Oi, é Barbie, tá? Deixa eu te dizer que é Barbie. Era, tá? Era. Agora, como é que se faz aqui com esse elástico? Esse elástico é para ajudar a prender no pezinho da Barbie. Tem gente que faz de outras formas, mas eu fazia assim. Coloca o elástico aqui no pezinho dela, no tornozelo, dá uma viradinha e prende no saltinho dela. Assim, ó. Aqui não ficou apertado. Não ficou. Ah, deu até um estilo, né? Ó a parte de trás para você ver bem direitinho. O que que acontece? O vinil da Mattel dos anos 80, início dos anos 80 não, mas ali já para meados dos anos 80 e anos 90, ele é um pouco mais mole do que o vinil da Estrela. No da Estrela, ele é mais duro, mas também acontece. Mas o da Mattel é o que fica mais evidente. Ele faz uma pressão, né? Ele tá prendendo ali o sapatinho na perna dela e no pezinho. Como ele faz uma pressão, se você utilizar um elástico, não, esse aqui até que tá maiorzinho, mas se você utilizar um elástico um pouco menor, ele vai causar uma pressão ainda maior no vinil. E o que vai acontecer? Vai marcar. E para tirar essa marca, eu vou te dizer, eu não consegui. É aquela marca, sabe quando a gente aperta a nossa própria pele? Então, assim, né? A gente aperta aqui, afunda. É como se a gente estivesse apertando e quando a gente solta, esse afundamento continua. Entendeu? Então, eu tive uma experiência bem ruim, fiquei bem chateado e resolvi não fazer mais. E foi numa Barbie Estrela e numa Barbie Mattel. Eu testei, ficou ali o elástico alguns anos e quando eu tirei, ficou a marquinha do elástico. Por isso, eu não gosto. Eu prefiro utilizar os suportes aí que pegam na cintura e já prende o sapatinho ali embaixo. Como ele faz pressão, o corpinho da Barbie, ele não vai sair. Então, para mim, é a melhor forma. A gente ainda tem dúvidas sobre acessórios. A outra dúvida sobre acessório é acessórios como óculos, que mais?
viseira. Essa dúvida consiste em acessórios de cabeça, ou também podem ser outros, né? Outras partes do corpo. Quando a gente fala de Barbie de vinil e acessórios, a gente tem, por exemplo, os da Estrela. Essa Barbie aqui tem o óculos na cabeça. A pergunta é, se tiver muito apertado, pode estragar, pode marcar o vinil, pode, enfim, danificar de alguma forma o acessório ou a boneca? Pode. Para deixar um acessório na boneca, eu sempre utilizo o critério básico que é apertou, eu não deixo. Por conta da boneca e por conta do acessório. Eu já tive bonecas da Mattel mais recentes, aquelas Barbie Style, por exemplo, sabe? Os óculos delas, ele é mais soltinho, dá pra colocar na cabeça e tal. Mas à medida que a gente faz uma pressão mínima que seja no plástico, ele resseca com o tempo, ele perde um pouco da elasticidade e ele quebra. Aconteceu com Barbie Style e eu tive que tirar do restante para que não quebrasse o óculos. No da Barbie Estrela, ele já é mais folgadinho o óculos. Então, eu deixo. A viseira. Olha só, a viseira aqui na Barbie Banho de Sol. Tá vendo como ela é frouxa? Olha só. A gente movimenta ela tranquilamente, ó. Dá pra tirar, dá pra colocar. Então não aperta. É por isso que eu deixo nessa Barbie aqui. Agora, se apertar, como eu falei, eu tiro. Normalmente a cabeça ela não deforma com tanta facilidade. A não ser quando quebra o pescoço, que as pessoas dão uma atarrachada na cabeça. E ele também é mais fácil da gente consertar. Com um banhinho assim de água quente, o vinil ele já dá uma contraída e volta ao formato original. Então não tem tanto problema. O maior problema é com relação ao acessório, porque aí sim, com o tempo, ele fica mais velhinho, pode dar uma ressecadinha e pode rachar e aí você perde todo o seu acessório. Agora, a Juliana, uma inscrita aqui do canal, uma querida, uma seguidora lá do Instagram, uma fofa, a gente sempre conversa. A Ju teve uma situação, ela recebeu crianças na casa dela e ela deixou algumas crianças brincarem com a coleção dela, com itens da coleção, e aconteceu que uma das crianças quebrou. Quebrou a mãozinha de uma Barbie e a Ju ficou super chateada. A Ju queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, para dar a minha opinião também sobre isso, como é que funciona. Gente, deixa eu me secar porque tá horrível de quente. Ju, a gente tem que eliminar as confusões na nossa cabeça, sabe? Eu acho que quando a gente é adulto, a gente não brinca mais, né? Como as crianças brincam, ou como a gente brincava quando era criança. A gente até dá uma brincadinha, mas é de uma maneira mais cuidadosa, por menos tempo, enfim. E a gente resolve colecionar brinquedos, a gente tem que entender principalmente se são brinquedos antigos, que eles não têm mais a mesma resistência. Outra coisa que a gente tem que pensar é que são itens da nossa coleção. Coisas que precisam de investimento econômico, né, financeiro, dependem muito do nosso tempo, da nossa dedicação, e claro que não dá para ficar pegando por outras pessoas ou até mesmo brincando. Não tem como, sabe, Ju? A gente tem que entender que as crianças, a forma delas visualizarem os brinquedos é para realmente brincar da maneira como for. É para descobrir, é para se divertir, é para se aventurar naquela brincadeira. Quanto mais a gente limita a brincadeira dessa criança, menos estímulo neurológico e comportamental a gente vai dar para ela. Então criança tem que sim quebrar brinquedo. Quebrar brincando, né? Não tô falando de criança destruidora, porque eu sei que tem muita. Então, como é um item da sua coleção, essa regra não dá para dar para as crianças, sabe? Não dá, porque aí vai acontecer o que aconteceu com você. Vai ficar muito chateada, vai ficar muito magoada com aquele item que você conquistou, com tanto suor, com tanta dedicação, que você depositou tanto amor por uma criança que não tem culpa do que fez. Ela só foi criança. Gente, eu tô derretendo. Não sei se tá dando pra observar no vídeo, mas eu tô derretendo.
Se você tiver mais dúvidas, você deixa no direct ou aqui nos comentários pra gente fazer mais vídeos pra a gente sanar essas dúvidas aí que a gente tem com a nossa coleção. Espero que as de hoje tenham sido boas. É claro que você tem a sua coleção e você vai achar a sua melhor maneira de cuidar dela, tá? Essas são as minhas dicas e é o que serve pra mim. Um beijo, gente. A gente se vê amanhã, nesse mesmo horário e neste mesmo local. Eu tô te esperando aqui, tá bom? Beijo, tudo de bom!